Bíblia diz sobre o casamento? Quais são os fundamentos que Deus criou para uma união solidificada? Bom, fique comigo, pois nesse vídeo entenderemos o que a palavra de Deus nos ensina. E antes de começar, amados, não se esqueçam de inscrever-se no canal e deixar o seu like se esse vídeo foi útil a você. E não esqueça de ativar o sininho para serem notificados sobre novos vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Bíblia diz que o casamento é uma instituição sagrada, criada pelo próprio Deus. O texto base para o casamento se encontra em Gênesis 2, a partir do verso 18. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, por isso Deus fez uma mulher para o auxiliar. Como era o casamento nos tempos bíblicos? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o casamento era um arranjo entre os familiares e quase sempre com propósitos. Começava com o noivado, que era tão importante quanto o próprio casamento, como aconteceu com José e Maria. Era totalmente proibido o casamento entre familiares muito próximos. Levíticos 18:6 nós lemos a respeito disso. E podia também acontecer dos próprios noivos escolherem um ao outro, como também está registrado em Gênesis 29:20, que a palavra diz: Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Amados, deveria ser uma união inquebrável, rompido somente pela morte. Não é assim que dizemos no altar, seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe? Bom, Provérbios 18:21, a palavra diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha o que Deus diz também a respeito disso, Mateus 19:6. Uma vez que já não são mais dois, mas uma só carne, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando Deus une propósito, a palavra por si já diz propósitos. Portanto, temos que ter a responsabilidade de crescermos espiritualmente para compreendermos que os propósitos de Deus para nós é bom, é perfeito e é agradável. Ninguém disse que seria 1000 maravilhas. Quando Deus te deu o livre-arbítrio, isso é, o poder de decidir o que você quer, então escolha bem. Seja prudente em quem você quer para viver ao seu lado por toda a sua vida. E o que a palavra diz a respeito do divórcio? A palavra de Deus nos relata sobre esse assunto. A dissolução do matrimônio era uma permissão mosaica e não um mandamento, como alguns gostavam de pensar. Neste texto, Cristo não defende e nem encoraja o divórcio, apenas menciona uma permissão em caso de infidelidade. Algumas traduções trazem os termos adultério, imoralidades ou relações sexuais ilícitas. Deus só permitiu que isso acontecesse por causa da dureza do coração do homem, mas não foi assim desde o princípio. O que mais era proibido? No casamento também é proibido a poligamia, apesar de ter sido muito comum lá no passado. Porém, o casamento também tinha propósitos divinos, como na vida de Oséias, onde Deus quis ensinar ao povo sobre a relação monógama que deviam ter com Deus. Amém? O que o casamento deve ser então? A união de um homem com uma mulher. Por isso eles se tornam uma só carne. A união de duas pessoas com os mesmos propósitos, os mesmos princípios e os mesmos valores. O compromisso de um para com o outro, para com Deus e para com testemunhas. Para a multiplicação da humanidade e para o cumprimento do dever de ambos dentro dele. E o mais especial de tudo isso, para glorificar a Deus. No casamento, o homem e a mulher devem cumprir a ordem de Deus. O homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher deve ser submissa ao marido no sentido de auxiliar para a vitória. Olha que em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a destrói. Tendo em conta todas as coisas que já falamos anteriormente, é muito importante ter cuidado quando se escolhe alguém para se casar. Geralmente, quando um relacionamento começa mal, ou seja, fora dos princípios da palavra de Deus, ele também termina mal, como se fosse abrir uma empresa com a total certeza de que você vai falir. Por isso é muito importante orar,
conhecer bem a pessoa e buscar conselhos, primeiramente com Deus e com homens cheios da presença de Deus, antes de dar o passo mais importante da sua vida, que é o casamento, o matrimônio. Olha que em Provérbios 18:22 diz: quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Que Deus te abençoe com sabedoria para que você escolha bem. Fiquem com Deus.